Olá, muito boa tarde. O meu nome é Filipe Hansen e estou aqui mais uma vez para partilhar consigo um novo vídeo, desta vez sobre o coaching espiritual. O tema de hoje é o que é que me faz ser uma pessoa apaixonante? Não é apaixonada. O que é que me faz ser uma pessoa apaixonante? Então, pela minha experiência pessoal, pelas pessoas com quem eu lido, de amizades, de família e como também relativamente aos meus clientes de coaching espiritual, essencialmente, devido aos processos que eu acompanho, o que eu tenho observado é que há fatores essenciais para que nós possamos ser pessoas apaixonantes, as pessoas que se sentem mais atraídas por nós, que nos ponham numa posição mais elevada, que tenham prazer de estar connosco, que nos respeitem, que nos valorizem, que nos amem de uma forma um pouquinho diferente do que aquela que há em termos de jogo de manipulação, ok? E na minha experiência, o que nos faz realmente ser pessoas apaixonantes são aqui vários fatores essenciais. O primeiro é ser apaixonado e apaixonada pela vida. Começa logo por aí. As pessoas que são apaixonadas pela vida irradiam logo outro tipo de energia, irradiam logo outro tipo de vibração energética. É como se aquela energia delas se expande e nos contagia muitas vezes sem nós nos apercebermos como, não é? E para ser apaixonada pela vida, há que ser apaixonado por nós e ser apaixonado essencialmente pelo aquilo que eu decidi servir nesta vida. Isto é, ser apaixonado pelo nosso propósito, ter um sentido, dar um sentido à nossa vida, dar uma direção, dar um motivo que nos faça mover na vida de uma forma autónoma e independente de qualquer coisa externa que não possamos controlar. Neste caso, relativamente às relações, não é? Ou a empresas ou a trabalhos que possamos estar dependentes de outros. Portanto, essencialmente, nós estarmos apaixonados pela vida significa principalmente que tenhamos um sentido maior, um propósito que nos oriente, que nos faça levantar da cama todos os dias, não é? Que seja autónomo e independente de coisas externas, que nós possamos controlar de certa maneira. Então tem que ser um propósito em termos de trazer, baseado em valores, baseado em princípios e não tanto em formas, em profissões, em técnicas, está bem? Tem que ser baseado num estado de consciência. Depois, outro fator que eu acho que é fundamental é uma pessoa pôr-se em prioridade, antes de pôr os outros, ou seja quem for, em prioridade. Antes de mais, uma pessoa que, para ser apaixonante, tem que ser uma pessoa que sabe se pôr em prioridade, sabe se respeitar. O que é que isto significa? Significa que sabe respeitar as suas verdadeiras necessidades, o que é que realmente é importante para si, para se manter saudável, para se manter centrado, para se manter equilibrado, para depois então poder se relacionar com o outro, poder se relacionar com a vida, poder se relacionar com todo tipo de experiências sem sair do seu centro. Então, fundamentalmente, é aquela pessoa que se ama. E o amar aqui é aceitar-se, pôr em prioridade as suas necessidades emocionais, aquilo que mantém a sobrevivência emocional, como também pôr em prioridade o seu propósito de vida. Esses dois focos, portanto, em termos até astrais, significa Capricórnio e Caranguejo. Portanto, no momento em que eu ponho as minhas necessidades emocionais em prioridade, portanto, aquilo que me mantém saudável em termos emocionais, e o meu propósito de vida, temos o eixo de Capricórnio e Caranguejo que me dá centro, ok? Depois temos aqui o eixo de Carneiro e Balança, que já tem muito a ver com aquilo que eu referi. Portanto, nós sentimos apaixonados por nós próprios no sentido de confiamos em nós, valorizamos-nos. E a valorização não tem só a ver com as minhas capacidades, com aquilo que eu faço, mas para aquilo que eu sou,
pelas minhas pequenas conquistas, pelos meus pequenos méritos, e não tem que ser só em formas, não é? Hábitos que eu transformei, que deixei, certos desapegos, fechos na vida que eu consigo ultrapassar, momentos de crise, daquilo que eu também dei forma, construí. Portanto, tudo isso vai criar um valor, não é? Portanto, eu saber-me valorizar é muito importante, e também ter uma vida. Este é outro fator que eu acho que é fundamental para nós sermos pessoas apaixonantes. Nós temos uma vida. Isto é, independentemente da relação que eu tenha ou dos compromissos que eu tenha em termos profissionais, familiares, eu tenho que ter a minha própria vida para não cair em dependências. Portanto, eu sentir que a minha vida é preenchida com aquilo que eu faço, propósito que tem a ver com algo que me apaixona, que me dá prazer, ter amigos que me preenchem, que eu me identifico, que me inspiram, que me acompanham, que me compreendem, ter uns hobbies que me levam, que também me inspiram e me preenchem também de outras formas, como também ter, logicamente, a minha autonomia financeira, como também poder ter relações saudáveis familiares. Logicamente que isto será o ideal, mas começamos a pensar que, antes de mais, de nós querermos apaixonarmos por alguém, convém que nós sejamos apaixonados pela vida que temos e também sejamos apaixonados pela própria vida em si. Estar grato e tirar prazer de tudo o que nós temos e daquilo que também não temos. Valorizarmos nesse sentido. Então aqui salta aqui outro aspecto, que é sermos gratos por aquilo que somos, sermos gratos por aquilo que temos e termos gratos por aquilo que ainda não temos. Porque nada é um acaso, muitas vezes aquilo que não temos é uma bênção. Então, aqui outros aspectos também fundamentais. Uma pessoa apaixonante é uma pessoa que é carinhosa, afetuosa, compreensiva, atenciosa, mas também motivadora, inspiradora. Uma pessoa que eleva o outro, que vê o seu lado positivo e dá-lhe força. Estas são características também muito fortes. Depois há outras características que também são importantes, é ser uma pessoa leve, descontraída, flexível, que vai fluindo com a vida, não é? Mas sem qualquer excesso de responsabilidade, sem agregar responsabilidades excessivas pelos outros, mas também por si. Portanto, tentar ao máximo não dramatizar muito a vida, não cair no papel de vítima, não é? Para não criar peso em si e no outro. Portanto, pessoas leves, que não dramatizam tanto, pessoas que são inspiradoras, que são livres de preconceitos, de regras e de dogmas sociais, também são pessoas muito apaixonantes. Outro fator também importante é nós cada vez mais nos aceitarmos como somos. Já falámos sobre isso, mas quando eu falo aqui aceitamos o nosso potencial, mas também a nossa sombra. O que isso vai criar é sermos cada vez mais transparentes, assumirmos-nos como somos em todo o sentido, mas principalmente assumir as nossas partes frágeis, os nossos medos, as nossas inseguranças, não ter medo de assumir isso. Okay? No momento em que assumimos isso, torna-se uma força. E também sermos seguros e não temos medo de afirmar aquilo que nós somos dons, os nossos talentos, onde nós somos bons, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas capacidades. Portanto, isso implica sermos transparentes, coerentes e íntegros. São características também de pessoas bastante apaixonantes. Basta vocês começarem a observar, não é? Pessoas que vocês se apaixonam, mesmo que não sejam pessoas que vocês conheçam no vosso dia-a-dia, tipo atores, personagens, pessoas em cargos políticos ou cargos sociais, ou santos, ou líderes, seja do que for. O que é que vocês acham que, ou professores, ou colegas, ou patrões, o que é que vocês acham que essas pessoas têm em comum que os tornam apaixonantes? Não é? Portanto, vamos ver aqui uma síntese.
pessoas que são apaixonadas pela vida, que têm um sentido, um propósito, pessoas que se põem em prioridade, não têm medo de se respeitar, de muitas vezes dizer que não e pôr em prioridade o seu propósito e o seu serviço e também as suas necessidades emocionais, aquilo que os mantém saudáveis, não é? E vivos em termos emocionais. Depois é serem pessoas tanto afetuosas, tanto cuidadoras, nutritivas, atenciosas, mas também pessoas inspiradoras, corajosas, motivadoras. Depois outras questões, como referimos, serem pessoas transparentes, íntegras, que se respeitam, que se aceitam com a sua sombra, com a sua luz. Portanto, deixando estas linhas de orientação, estas características, deixo aqui o convite para você ver o que é que você sente que neste momento já tem destas características para dar a conhecer, reconhecer e depois se expandir eventualmente estas características, como também olhar para as outras que ainda não estão tão trabalhadas e pensar o que é que eu poderei fazer neste momento para expandir as outras características que ainda estão um pouco frágeis, que ainda estão na sua pequena semente para serem brotadas. Então deixo esse convite para si e se sentir que este vídeo poderá inspirar alguém que você conheça, convido então para partilhar e se ainda não subscreveu o canal, para subscrever, e fico sempre de braços abertos para receber os vossos comentários, as vossas sugestões, até mesmo de temas que vocês queiram ver aqui falados, está bem? Muitas vezes fica assim um bocadinho qual será o tema que agora vou falar. Portanto, eu estou perfeitamente aberta a receber sugestões vossas, está bem? Então fica aqui esta proposta para si, este convite, e desde já muito obrigada pela sua presença constante comigo nestes vídeos e espero por si no próximo vídeo. Muito obrigada.